Agora, na sequência, nós vamos ter a palestra do Eduardo Carmelo. O Eduardo Carmelo, que nós acompanhamos de longa data, e eu, particularmente, posso te dizer, embora não o conhecesse pessoalmente, que uso muito das suas transparências nas minhas aulas, sempre citando a fonte, obviamente, mas acho... desculpa a expressão transparências, slides, né? Então, é que são muito antigas algumas delas, sabe? Então, o Eduardo ele é diretor de Entusiasmos, consultoria em talentos humanos, conferencista nacional, indicado 6 vezes ao top 5 do prêmio Top of Mind de Recursos Humanos, docente da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Pessoas, docente convidado do SENAC, no curso de MBA de Gestão Estratégica do Conhecimento, autor dos livros Gestão da Singularidade, Alta Performance para Equipes e Líderes Diferenciados, Resiliência, a Transformação como Ferramenta para Construir Empresas de Valor, publicado pela editora Gente em 2008. E também Supere a Arte de Lidar com as Adversidades, editora Gente 2004. Eduardo, por favor, fique à vontade. Bom dia. Vamos ver se está tudo certo aqui. Tá. Bom, eu vou fazer uma rápida apresentação. Eu sou as minhas últimas atividades, principalmente nos últimos 7 anos, na verdade, é fazer projetos de transformação dentro das organizações. A gente utiliza um modelo de gestão chamado Balance Scorecard. Alguns odeiam, outros acham importante, mas ele tem um sentido muito alinhado com a gestão estratégica do conhecimento, que é poder fazer cascatear o conhecimento dentro da organização, você conseguir desdobrar o conhecimento. Então, você traz um novo modelo de atuação e você precisa fazer com que a cultura, a liderança e os servidores consigam compreender esse processo e consigam, principalmente, incorporar. Eu vou marcar muito essa frase, que é a incorporação. A minha área de atuação hoje é conseguir potencializar a inovação e a produtividade dentro do ambiente de trabalho, né? Assim, a gente respeita muito e acha fantástico todo, por exemplo, o trabalho do Ricardo e outros tão importantes, vocês que estão aqui, onde a gente vai tentando construir nas bordas das organizações e depois tenta fazer com que esse processo seja incorporado, né? Tem 2 vovôs que a gente gosta muito na gestão estratégica do conhecimento, que é o Nonaka e o Takeuchi, né? E o Nonaka e o Takeuchi, eles falam muito de 3 grandes atividades dentro da gestão estratégica do conhecimento, que é criar conhecimento, que é transmitir conhecimento e que é incorporar conhecimento. E no nosso estágio de maturidade da gestão, a gente percebe que a gente consegue transmitir muito conhecimento, mas ainda não consegue fazer com que esse conhecimento seja aplicado e executado. E muito dessas questões, é o que eu vou conversar com vocês aqui, que é da dificuldade da gente até criar coisas novas na borda do serviço público, mas com uma dificuldade muito grande de incorporar isso no dia a dia do trabalho. E essa é um pouco da minha missão árdua, assim, como é que a gente consegue fazer essa transformação, porque o que a gente percebe é que tanto os gestores dentro das empresas, quanto os servidores, eles até são bastante inteligentes. Essa é a nossa perspectiva, eles são muito bons, né? Mas a própria cultura e o sistema organizacional vai, com o tempo, deixando esse povo desengajado. E lá atrás, especificamente em 2006, quando a gente estava num projeto de resiliência, o que nós percebíamos era isso, tinha um modus operandi onde nós tirávamos os servidores e os líderes para serem treinados, né? Então, você estava lá, tinha um líder, aí você treinava ele em resiliência, em mudança, em inovação, e ele saía de lá completamente entusiasmado para fazer uma série de coisas e devolvia depois esse gestor para o ambiente de trabalho. É o que a gente chama de semelhança de você ter um aquário dentro de casa e começa a perceber que os seus peixes começam a ficar mais ou menos estranhos, lentos, desmotivados. Aí você tira o peixe do aquário, treina o peixe, cuida do peixe, e aí o peixe fica ótimo. Depois, quando você devolve o peixe para o aquário, 2 dias depois, o peixe voltou a ser mais lento. Então, naquele momento, lá, mais de 10 anos atrás, a gente olhava esse processo de educação como um processo meio que separado dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, você treinava todo mundo, depois que se devolvia para o ambiente de trabalho, 15 dias depois, os servidores estavam, de novo, lentos, morosos, até que a gente falou, pô, não pode ser só o servidor, o talento, vamos olhar para o aquário. Então, desde lá, esse é o nosso grande trabalho de
antes de tentar construir qualquer coisa, fazer um trabalho muito sério de alinhamento entre a estratégia, a cultura e, na verdade, o sistema organizacional que promove, então, de dentro para fora, não de fora para dentro, esse processo, respeitando todos os grandes heróis que fazem isso ao contrário também. E nós percebemos que uma grande força catalisadora desse processo acaba sendo a liderança e a cultura. Tá? Eu vou pegar muito do que o Ricardo trouxe aqui, porque a gente fica completamente empolgado quando o Ricardo fala sobre isso, porque a gente está correndo junto nisso. E o que a gente tem percebido, que a mola, você percebe que a gente fala muito de agilidade, velocidade, e para nós isso realmente é importante. Então, dentro do nosso do modelo de trabalho que a gente chama da singularidade e do manifesto ágil, existe um modelo também, eles não gostam de ser chamado de modelo, mas eles gostam de ser chamado de manifesto, chamado Scrum, né? Que é um processo de desenvolvimento onde você consegue dar essa celeridade, que é muito importante para a gente. Ou seja, eu consigo dar foco, eu consigo dar celeridade, eu consigo dar qualidade. Quem veio da educação, eu sou um educador, a gente percebe essa discrepância que a gente tem ainda, esse atraso que a gente tem na educação, e há essa tentativa de tentar transformar 20 anos de atraso em, sei lá, 10 anos de atraso, 5 anos de atraso. Então, quando a gente tem procurado trabalhar com um processo educacional, um processo de cultura, né, que não seja mais um processo de commodity, mas um processo de efetiva geração de valor, a gente tem um trabalho muito forte de integração do modelo mental com o que está sendo feito. Então, onde eu estou aqui, né, eu estou nesse enquadre da tentativa de construir de dentro para fora e de ter sistemas de desenvolvimento onde a gente possa ganhar celeridade e consistência. Então, você projeta, você faz o design, você organiza tudo, e aí tem um momento específico aqui, ó, na parte 5 ali, que é agora o meu foco, vou começar a falar dos obstáculos, que é quando você consegue, efetivamente, ter uma análise muito precisa e muito real do que está acontecendo dentro do meu campo de trabalho, e eu paro para olhar os obstáculos que estão me impedindo de ser melhor. Então, você veja, eu faço um programa incrível, implanto o programa, aí eu percebo que o programa é lento. O Ricardo até disse, olha, é tudo novo, é legal, mas aí um investidor quis assim, não, mas, espera aí, eu não sei direito. Né? Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que, por mais que você faça um bom plano, se você não consegue perceber quais são os grandes obstáculos, isto gera, neste plano, uma lentidão. E, para um inovador, uma lentidão é terror. Para um inovador, uma lentidão gera um alto nível de desengajamento, porque você percebe, dentro do seu coração, na pele do teu corpo, que as coisas não caminham na velocidade que você gostaria que caminhasse. Então, os inovadores que tem aqui provavelmente têm essa sensação que podia ser muito mais rápido, que podia ser muito melhor. Né? Então, nós temos culturas mais modernas e horizontais que olham para esse obstáculo para conseguir suplantar, e você tem culturas que escondem esse obstáculo embaixo do tapete para não observar isso. Né? Então, qual é a ligação que eu estou tentando fazer? Se nós, efetivamente, estamos tentando construir em organizações que sejam mais velozes, que produzam valor, como o Ricardo está fazendo, incrível, a gente precisa perceber o que a gente que skills, né? O que a gente precisa ter do servidor para ajudar nesse processo. Então, quem está estudando gestão de talentos mesmo está percebendo que tudo o que está acontecendo é para a gente ser mais produtivo. Né? Ou seja, poxa, uma coisa é o slide brilhante dele lá, uma coisa é eu vender o café, outra coisa é eu vender a cápsula do café. Né? São coisas completamente diferentes. A gente tem os estudos aqui, num país que é essencialmente commodity, que vende volume, não vende valor, o salário dos profissionais que trabalham em commodity é realmente muito baixo, diferente dos profissionais que trabalham com tecnologia. Então, a Endeavor traz, bom, o Sebrae também traz, quer dizer, o salário base de quem trabalha com commodity não passa de R$ 1.500, R$ 2.000.
E um salário de quem programa, de quem faz projetos grandes, pode valer 10 mil. Então, essa diferenciação, em termos de evolução do país e de educação, também é muito séria. Então, se a gente está buscando gente mais produtiva, gente mais resiliente e gente mais engajada, essa é a palavra, né? Empoderada, engajada, quer dizer, a gente tem que rever profundamente como é que eu destravo esse processo. Como é que eu organizo nisso, né? Então, aí eu vou mostrar para vocês, vou fazer um pouquinho do exercício aqui, daquilo que a gente faz em consultoria, para conseguir compreender qual é o tamanho do desafio. Depois vocês perguntarem aqui para a gente. Legal, então agora eu sou, você que está assistindo aí pela internet, né, nós somos os gestores, nós somos os servidores que estão lá. Quer dizer, vem todas essas ideias bacanas, legais, mas quando eu sair daqui do Inova Day, eu vou voltar para o meu trabalho e eu tenho a realidade do meu trabalho. Qual é a realidade do trabalho da maioria dos servidores? Eles têm lá uma série de metas, de projetos, de tarefas, tem um monte de coisa para fazer, e tem o que a gente chama do funil de gerenciamento. No meio de todas essas coisas legais que eu tenho que fazer, tem uma coisinha simples, mas que é muito importante e que gera justamente essa elevação da produtividade ou não, que são as barreiras. Então, essas barreiras determinam o suco do meu trabalho produtivo no final do dia. Eu vou fazer um exercício com vocês que estão aqui, você que está aí na internet também, por favor, faça. Mas eu vou fazer um exercício assim, que precisa do máximo de honestidade possível, tá bom? Sabe quando você vai no médico e o médico diz assim para você, e aí, está pesando quanto? Né? O que você diz para ele? Os homens diziam assim, uau, estou pesando uns 70, né? As mulheres dizem, uau, estou pesando uns 52, né? Aí o médico olha para você, assim, sem rir, faz assim, ó, sobe ali. Tem uma balança ali. Né? E aí, quando você sobe ali, tem uma coisa incrível. Tem uma diferença de uns 15% daquilo que você... Porque você tinha o ideal e tem o real. Né? Então, vamos para o real. A pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta que eu quero que você tente responder de maneira bem honesta. Se você tiver papel aí, do seu lado, você vai anotar 2 números só. Tá? Se você não tiver, você faz na sua cabeça. Em termos gerais, você trabalha 8, 10, 12 horas. Tá? E destas 12 horas, faça assim uma alocação simples. Quanto você gasta com este bloco, alinhamento estratégico, inovação e clientes, quanto você gasta no seu dia a dia com isso, e quanto você gasta com apagar de incêndio, retrabalho, atividades improdutivas. Seja o mais honesto possível. Eu quero assim, 50-50, 60-40, 70, 30, tem que dar 100 a história. Tá? Por gentileza, põe 2 números assim, faça uma análise a grosso modo. Quem está aqui presente faz, quem está na internet também faz rapidamente. É rápido, não pode pensar muito, senão você se autossabota. Tá certo? Aí o que você faz? Quem está aqui na presente, que fez, botou 2 números, faz o favor para mim. Você que fez agora, pega o papel e compartilha com o seu amigo do lado, da frente ou atrás, quem está aí também junto, compartilha, para você ter uma noção de como as pessoas do seu lado estão alocando o seu tempo, mesmo que seja o teu chefe, tá bom? Se você estiver com o teu chefe, compartilha aí, mostra, só para a gente ter uma ideia, nem precisa conversar muito, mas só mostra aí para a gente ter uma ideia da realidade, né? Enfim, da realidade. Tudo bem? Fez rápido? Conseguiu fazer rápido? Legal. Larissa, você vai me dando tempo para não passar, se você já está? Alguém aqui da plateia se habilita a dizer quanto está gastando no bloco da esquerda e da direita? Calma, um de cada vez. Ih, dei trabalho para a Larissa agora. Fez bem, né, Álvaro? Ela que pesa 42 quilos. Como é o seu nome, por gentileza? É Ana. Oi, Ana, como vai? Então, ela falou assim, ó, eu não anotei, mas para mim é 20-80, assim, do 20... 20 no bloco do alinhamento e inovação, 80 no bloco do apagar incêndio. Aí eu falei para ela, nossa, mas que coincidência, eu também pensei nessa mesma proporção. Perfeito, muito obrigado, viu, Ana? Mas alguém quer? Alguém diferente? Tá, perfeito. Obrigado, Ana, muito obrigado. Só para a gente dar foco aqui, o resultado da pesquisa que a gente tem no Brasil, com mais de 120 empresas e 8 mil líderes e servidores, eles mostram exatamente isso, de 75% dos servidores, dos líderes, eles estão gastando
80% do seu tempo exatamente no apagar de incêndio, no retrabalho, nas atividades improdutivas. E isso mostra o grande desafio da inovação e da próprio desempenho quando eu tenho um dos meus maiores ativos, que é o tempo, desperdiçado com qualquer outra coisa que não gera valor. Então, esta, para nós, assim, essa é aquela realidade que é dura, mas é, ao mesmo tempo, libertadora. Por quê? Se você não organiza isso, aí nós temos uma dificuldade, como o Ricardo tem, como eu tenho, de botar inovação ali, porque ele não consegue fazer nem o que ele, em tese, precisa fazer em termos de gestão. Tudo bem aqui? Então, vamos para a segunda história. A maioria dos nossos líderes, dentro da gestão pública e servidores, eles estão presos nessa armadilha. Então, a gente precisa olhar para isso, até porque, se a gente quiser ser um país de inovação, ou de uma educação inovadora, mas principalmente de gestão, nós precisamos olhar para isso de maneira mais concisa. E esse foi o trabalho que a gente fez, e agora eu chego, depois da abertura, nessa questão. Nós olhamos para esses obstáculos, que são obstáculos que, via de regra, eles, número 1, geram a lentidão no processo de transformação. Número 2, eles desengajam gente. Eles desengajam gente boa, essa é a verdade. Né? Porque, quer dizer, o resiliente, que são os bons talentos, os talentos empoderados, eles têm uma vivacidade, eles são autotélicos e eles conseguem nadar com a maré, né? Mesmo com o aquário não tão bom assim. Mas eles representam 10% a 15%. A maioria carece de conseguir olhar para essa visão, para a gente poder dizer, bom, que sinal que está acontecendo no meu dia a dia lá, que está me impedindo de ser mais performático e melhor. Eu vou marcar esses 8 de maneira bem rápida, tá certo? Um dos sinais que a gente considera muito importante é eu não estou autorizado. Essa é uma questão terrível para a gente, para o nosso sistema, sabe? Assim, eu estou vendo o que está errado, eu estou vendo que eu posso fazer algo, mas eu não estou autorizado. Tem umas questões muito incríveis na escola de governo, quando a gente faz projetos lá, você faz um seminário, você faz um treinamento, ou você faz mesmo uma palestra para um público, e quando acaba a palestra, eles dizem assim, nossa, isso aqui é imprescindível, o meu chefe tinha que estar aqui. O chefe tinha que estar, o chefe nunca está onde tem que estar. E, provavelmente, é o chefe que teria que oferecer essa autorização para eu poder fazer. É algo, se você percebe que você pode fazer coisas, mas não faz porque você não está autorizado, isto é um sinal que nós estamos lentos e é um sinal que eu não estou conseguindo fazer a coisa acelerar na velocidade que a gente precisa. Tá? Então, a segunda questão é que, dentro da gestão, não sei como depois vocês vão falar comigo, né? Quais dessas são importantes para vocês, mas tem uma segunda questão muito forte para a gente, é que tudo é urgente e tudo é prioritário. Eu já participei de projetos estratégicos onde tem 27 atividades prioritárias. Não dá, o servidor não consegue entender. A gente tinha que ter 3 prioridades, não 27 prioridades. Quando eu tenho muita prioridade, isso denota que eu tenho falta de foco e que, provavelmente, eu estou incoerente lá com a estratégia. Mais uma vez, todo processo que não está competente no seu nível gerencial pesa sempre para o servidor. Então, o servidor está sempre pegando este peso aqui, principalmente daquilo que a gente chama da congenialidade dos gestores. Né? Essa congenialidade é uma espécie de bipolaridade. Assim. Se eu cheguei bem, eu faço uma trajetória. Se eu cheguei mal, eu faço outra trajetória. Tem servidor que é especialista em ver o clima dentro do ambiente. Né? Eu preciso ver, vou falar com ele, preciso falar sério com ele, deixa eu ver como é que ele está hoje. Se ele estiver bem, aí dá para falar. Se ele não estiver bem, não dá para falar. Tá? Então, essa é uma questão absurda para a gente, porque isso, efetivamente, gera essa dificuldade de celeridade. O Seth Godin fala muito sobre isso. Quer dizer, a gente consegue ser bem-sucedido, uma das questões que o Ricardo falou, que a gente vê como fenômeno, né? Eu consigo ser rápido, eu sou o pequeno gigante, eu sou o pequeno empresário, que você vê que gera uma velocidade muito grande e um impacto muito grande, só porque ele consegue fazer o que é mais relevante e não tem bloqueio, ou tem pouco bloqueio. Você entende? Ele tem pouco bloqueio nisso. Então, isso, para nós, é um sinal muito importante. Né? A terceira questão aqui, eu preciso fazer uma didática aqui. Há uma diferença entre a reunião é lei dos contextos burocráticos
para a reunião lei dos contextos do manifesto ágil. Mas eu vou contar primeiro do que a gente vê todo dia. O servidor está cansado de fazer reunião diária. Mas não é o fato de ter a reunião, mas é a forma que essa reunião é feita. Ou seja, frequentemente você vai numa reunião onde não tem uma pauta definida, ou se tem uma pauta definida, você tem um excesso de discussão e opinião sobre o que está acontecendo. Não sei se vocês passam por isso, e é muito frequente, quando você termina a reunião não gerou um plano de ação. A gente não sabe o que fazer com aquilo depois. Então, a gente vai ganhando informação, mas a gente não consegue fazer uma análise sistêmica e um plano de ação para isso. Que é diferente do manifesto que a gente usa, né, por exemplo, que é assim, você não chama para reunião gente que não precisa estar lá. Né, você já foi para reunião, já foi em reunião que você descobre, no meio da reunião, que você não precisava estar ali? Né, você fala, por que eu fui convidado? O que eu fiz aqui? O que é para fazer? Não tinha nada para fazer, você foi convidado porque botaram você lá na agenda. Né? Segunda coisa, a reunião tem que ter uma programação de início, meio e fim. A reunião precisa muito que tenha gente com foco e que termine com um plano de ação. Então, a diferença desta reunião que gera burocratização é que eu vou lá, descubro que não preciso, descubro que fico discutindo ideologicamente e não saio com gente que vai resolver alguma coisa lá. Então, para esta reunião, isso desanima o peixe. Esse tipo de reunião não gera alegria. O Spinoza, né, o filósofo Spinoza, que falava sempre de potência, de alegria, né, encontros de alegria. Né? Quer dizer, você entra numa reunião, se você saiu triste da reunião, você fala, não tem Spinoza aqui. Né? Você fala assim, você entrou numa reunião, discutimos, falamos, criando um plano de ação, vamos fazer uma coisa rápida, tem alegria. Né, encontros de potência, encontros de alegria. O Spinoza não era gestor, mas era incrivelmente conhecedor, né, da dinâmica humana de desempenho de inovação. Né? Então, essa é a terceira... Para cá, né? Essa é parou aqui. Deixa eu ver, Larissa, se eu consigo. Parou o meu... Voltou. Esta aqui essa aqui daria uma palestra só sobre esse sinal, que é a declaração de que o cidadão sempre está em primeiro lugar, mas só depois do processo interno. Né? Então, assim, eu posso dar milhões de exemplos, acho que não cabe aqui agora, mas eu posso dar milhões de exemplos onde você entra num lugar para pedir um papel, né, para pedir uma certidão, e aí demora uma semana para você chegar lá, para resolver. Quando você chega lá, o cara fala, ainda não está pronto. Aí você diz, mas precisa agora. Aí ele fala, tá bom. Ele levanta, puxa uma gaveta na sua frente, pega o papel que você queria, assina na hora e fala, pronto, agora está pronto. Não é? Quer dizer, você fala assim, puxa vida, eu poderia gerar celeridade para o cidadão, ele não precisa passar por 7.000 processos para conseguir uma simples certidão, e, por algum motivo, o procedimento ainda é mais importante do que a entrega para o cidadão. Né? Quem trabalha no atendimento, na gestão pública, sabe exatamente do que eu estou falando. Tem uma dificuldade muito grande de você fazer esse processo. Né? O outro sinal que a gente tem percebido que está gerando um grande problema para o peixe são a quantidade de formulários e relatórios disfuncionais. O que é? Eu tenho que, para conseguir fazer o meu trabalho, eu tenho que fazer uma série de relatórios, ou preencher uma série de relatórios, não que os relatórios são importantes, que eu estava conversando aqui com o Álvaro, mas porque eles são disfuncionais, eles desrespeitam a experiência do usuário. Eu tive recentemente num projeto do TJE, né, você sabe, da implantação do sistema, e você fala assim, puxa vida, o advogado sofre para implantar e botar processo aqui. Mas por que o servidor sofre? Mas por quê? Primeiro, que o sistema cai. Segundo, que ele não respeita a experiência do usuário. Né? Se ele convidasse o advogado e o servidor para dizer, olha, qual é a melhor maneira para você preencher esse funcionário, onde você descarta um monte de coisas improdutivas e dá celeridade e produtividade para o servidor, ele ia adorar esse formulário. Mas qual é a sensação? A sensação é que a gente está perdendo tempo, porque ele não é ágil. Né? Depois a gente diz assim, o servidor não preenche o formulário. É verdade, mas será que o formulário também está
num contexto produtivo. Quem trabalha com internet conhece a experiência do usuário, quer dizer, você faz horas de programas para descobrir como o cidadão pode ir lá e, em 3 cliques, em 2 cliques, em 1 clique, resolver todo o problema dele. Ele não precisa aprender a navegar no site para fazer isso. Consigo mostrar isso? Tudo isso são sinais do que, ou seja, a gente efetivamente está com uma dificuldade de construir essa celeridade, né? A sexta questão é justamente sobre, você precisa saber de algo. Você precisa saber de algo? Legal. Tá bom, lê esse relatório de 100 páginas. As pessoas estão cansadas de relatórios. Para conseguir uma informação procedural, ler inúmeros documentos para isso. É uma sensação que a gente tem que eu estou sendo punido quando eu quero descobrir algo para fazer alguma coisa legal. Porque aquilo não foi construído para eu ter um approach procedural, para eu conseguir fazer a história, né? O próprio Einstein diria, cara, nenhum homem realmente produtivo pensa como se estivesse descrevendo uma dissertação. Você já teve isso, né? Você perguntou alguma coisa para alguém e o cara te dá uma aula sobre a coisa, você fala assim, não, mas eu só queria entender como é que eu clico ali, né? Você, qual é a senha? Olha, a senha veio da história do trabalhador. Não, eu preciso realizar alguma coisa. Não me faz eu procurar uma coisa que podia estar organizada. Então, ou seja, é o que eu estou falando. É qualidade, síntese, objetividade, conhecimento evidencial, mas, principalmente, conhecimento procedural. Ou seja, a gente quer realizar rápido, não quero saber muito, eu preciso realizar essa história. Por último, aquilo que a gente tem percebido como mais desafiador, e eu exagerei aqui um pouquinho, né? Tem gente que não tem 3 chefes, tem gente que tem 2 chefes, mas também tem o mesmo impacto. E, se você tiver um chefe, também tem o mesmo impacto. Tá? Ou seja, são chefes que eles estão desalinhados com as estratégias. Então, eu vejo uma enormidade de servidor, ou até de líder, que sabe muito bem quais são os projetos estratégicos. Só que tem um problema. Ele não pode dizer não para o chefe, quando ele percebe que o chefe está desalinhado, por exemplo. Então, a gente tem um trabalho muito forte, onde, mesmo eu sabendo o que é importante, se eu estou com 2 chefes ou 3 chefes, eu tenho um problema de confusão, de ambiguidade, porque eles também não se juntam para descobrir o que é efetivamente prioritário. Então, aí eu fico com a bucha na mão, né? E tem uma coisa que eu queria muito conversar para ver se faz sentido para vocês. O servidor, que é isso que é o que a gente tem visto como o grande desafio para a estrutura organizacional, que é o servidor, na sua maioria, eles têm o que nós chamamos de drenos de energia. A gente está acabando com a inteligência do servidor, porque ele está em atividades que não têm direção, então eles sabem quais são os projetos, eles são ordenados a fazer coisas que eles sabem que não é estratégico. Então, é uma carga em cima do servidor, onde eu tenho coisas para fazer, mas que eu sei que não tem relevância estratégica. A outra carga é o que a gente chama de carga sem ação. Eu tenho um monte de tarefa lá para eu fazer, mas que eu sei que não gera resultado. Então, eu percebo uma burocracia muito grande em relação a isso. E eu tenho o que a gente chama de conflito sem solução, que é um dos piores, né? Quer dizer, ele está num conflito, mas ele também não pode resolver, porque o conflito é gerado acima dele. Quer dizer, ele não consegue resolver o conflito, mas o peso do conflito cai para ele. Consigo explicar? Né? Quer dizer, eu não estou lá... Bom, a gente sabe muito bem, no país que a gente vive, isso é muito comum, né? Então, eu não consigo resolver o problema, mas o problema, como não é resolvido em instâncias superiores, cai, para mim, como um peso difícil. Tá? Então, diante desses sinais, a questão específica para a gente é assim, finalizar com uma ideia de, como é que a gente suplanta esse processo? O que a gente pode fazer, se puder fazer? Né? Como é que eu faço esse processo de desenvolvimento? Aí, seria muito bom que a gente pudesse fazer, estou trazendo aqui a análise que a gente tem, que é a análise dos sistemas organizacionais, que em gestão do conhecimento isso é muito forte, que vai te dando uma noção de como é o aquário. Então, vamos olhar, não precisa mais olhar para o servidor, olha em que aquário esse servidor está e como ele pode ser mais produtivo e inovador lá dentro. Então, tem uma questão muito forte. A primeira central é justamente isso, quer dizer, eu percebo que a minha cultura
tenha manifestação real da identidade, da missão e da estratégia, se ela estiver clara. O CNJ baixou estratégia para todo mundo, meta para todo mundo. Não é todo mundo que respeita aquelas metas ou que trabalham a partir daquelas metas que o CNJ baixou lá. Porém, como que você percebe o aquário? As empresas que o Ricardo tem, o trabalho do Makers, a gente tem um trabalho chamado Aprendizes do Futuro, que também tem a mesma similaridade de crianças, adultos e adolescentes que estão realizando coisas, transformando a sua realidade e inovando. O que a gente percebe? Essas empresas que estão voando mais rápidas, elas percebem uma necessidade muito grande de serem cada vez mais descentralizadas. Isso é muito forte para a gente. Ou seja, se eu tenho uma organização, uma cultura, um departamento que está altamente centralizado, provavelmente isso gera uma morosidade maior. IDP aqui, não sei se vocês sabem, IDP é um indicador do Hofstede, que é um holandês, que conhece muito sobre gestão de cultura, e ele tem vários indicadores, e um dos indicadores que a gente considera muito importante chama IDP, que é Índice de Distância do Poder. O que ele está dizendo? Se eu tenho um departamento onde o IDP é muito alto, eu estou provavelmente numa empresa muito hierarquizada, ou seja, eu tenho grandes dificuldades de comunicar com o meu chefe, e tenho grandes dificuldades de resolver problemas quando o problema está no meu chefe. Então, vou brincar aqui com a Ana. Então, vamos supor que a Ana seja a minha chefe no departamento. Tá? Então, quando a Ana é a minha chefe, que ela tem um IDP alto, a Ana, quando percebe que tem um problema no meu relatório, na página 33, a Ana, que é minha chefe, diz assim, Edu, liga para mim e diz assim, Edu, sobe aqui. Vem aqui no meu escritório já. Aí eu chego lá e falo, você está com um problema no relatório 33. Resolve isso amanhã, ok? O que eu digo para ela? Eu tenho que dizer ok, tá certo? Se eu dissesse, não, mas esse não é o problema principal, vamos para outro, não. Eu tenho, ok. Agora, vamos para o contrário. Se eu, como servidor, descubro que o problema está com a minha chefe, como é que eu falo com ela? Eu ligo para ela e digo assim, chefe, vem aqui, já. Eu faço isso, chefe, vem aqui na minha mesa. Né? E eu faço assim, chefe, o problema está no seu relatório, página 33, resolve já. Eu faço assim? Não. Qual é o que eu faço? Eu digo assim, chefe, tudo bem? Como vai o senhor? Você tem um tempinho? Espera aí que eu vou até aí. Aí você vai até ela e fala assim, chefe, nós estamos com um problema aqui num projeto, aqui, que a gente já olhou do nosso lado aqui, a gente não está encontrando, aqui está tudo certo, está em algum lugar. Você já sabe onde está o projeto. Está em algum lugar. Se só tiver um tempo, se não for atrapalhar, dá uma olhada nos projetos que estão na sua mesa aí, só para ver se está por aí. Passa 3 meses depois. Você fala, chefe, tudo bem? Olha, nós já olhamos aqui e já olhamos em todos os lugares, só não olhamos no senhor. Dá uma olhada, se for possível, num relatório que deve estar por aí, se for possível, porque a gente tem uma certa pressa. Né? Passa 3 meses depois, a gente diz, chefe, sinto muito, mas a gente percebeu que tem um relatório e que está aí no seu bloco de relatórios, lá no final, é página 33, se não for te chatear, resolve isso para a gente. Então, o IDP alto, eu tenho dificuldade de me comunicar, olha o que isso é na gestão do conhecimento, eu estou perdendo timing na gestão do conhecimento, eu estou perdendo relevância, porque o meu IDP é tão alto que eu não consigo dizer para o meu chefe que tem um erro lá. Lá nas empresas do Ricardo, isso é completamente ao contrário. Ou seja, quanto mais horizontalizado, eu posso, se a Ana for a minha chefe, eu posso dizer para a Ana, chefe, tem um problema, está aí no seu relatório. Ela vai dizer, é verdade, foi mal, vou resolver amanhã, a gente continua. Essa é a diferença. Agora, imagina, isto relacionamento com o teu chefe. Acrescente isso, vários chefes, várias camadas de liderança. Você entende como isso é difícil? Você entende que o peixe não fica inovador e empolgado se você tem um sistema que não permite a inovação fluir? Então, é aí que você vê se você está ali para obedecer ou se você está empoderado. Empoderado é uma palavra muito forte hoje. Voltando, então, eu estou autorizado para fazer a inovação que eu preciso. Eu estou autorizado para dizer para o meu chefe, com todo carinho, o senhor está errado, vamos resolver rápido. E o meu chefe não vai proteger o cargo, ele vai proteger
o processo que vai proteger o cidadão. Né? Então, aí que você percebe que o aquário é um aquário pobre em produção de inovação ou que é um aquário rico, um aquário onde eu consigo... O termo técnico que o Nonaka usa é o ba. Ba é uma palavra japonesa que significa lugar, ou seja, contextos capacitantes, ambientes onde eu consigo desenvolver de tal forma esse aquário produtivo inovador, onde aí brota, como uma pequena empresa, brota informação e conhecimento na mesma velocidade que brota as empresas que o Ricardo estuda, que eu estudo, que eu adoro e que a gente ama. Por quê? Porque, na verdade, eu estou construindo, então, eu estou com possibilidade de eliminar o máximo dos sinais, e assim eu elimino a burocracia, e aí sim eu gero velocidade. Tá bom? Curiosidade para a gente terminar. Você responde aí para a gente depois no chat ou no Twitter, que a pergunta é para você que está pela internet, os meus amigos daqui também vou fazer a pergunta para eles. Dessas 8 que eu citei aí, qual você acha 2 mais importantes para fazer com que esse aquário se transforme em nutrientes e catalisadores para a inovação e para a produtividade? Assim, o que você fala assim, puxa, se eu pudesse mexer num desses sinais, qual eu mexeria? Sobre a ótica sistêmica, tá? Sobre um posicionamento sistêmico, ou seja, os pontos de alavancagem desse trabalho, elas estão ligados lá em cima, porque nós estamos falando de modelo mental. Ou seja, o primeiro e mais importante são os seus 3 chefes que precisam se alinhar com a estratégia. Por quê? Porque numa organização de alto IDP, de alto índice de poder e altamente horizontal, isso é um grande desafio. A segunda, que eu acho que é mais importante, que é uma mudança também de paradigma, é quando você, líder ou servidor, está autorizado. Porque se você tem empoderamento, você consegue atuar em todas as outras que estão abaixo de você. Porque você, com o poder e com a inteligência estratégica, tem capacidade para modificar tudo aquilo. Você consegue entender o que é oportuno, você consegue priorizar o processo para que atenda o cidadão, você consegue transformar a reunião chata em reunião produtiva, você consegue ter melhores informações, maior capacidade de praticidade, e você consegue ter que a gente tem lá, se você pegar as estatísticas, as ferramentas que a gente produz hoje em tecnologia, elas são incríveis, elas pensam melhor do que a gente. Né? Então, você tem ferramental altamente inteligente, ou seja, o sistema é tão inteligente, a ferramenta é tão inteligente, que torna o servidor também mais inteligente. Faz sentido isso, Ricardo? Quer dizer, você criando os seus projetos, você faz com que a criança se desabroche, porque ela está numa interação com um sistema altamente inteligente, inovador, produtivo, que eu podia usar Paulo Freire aqui, né? Que vai transferindo conhecimento, que não é uma educação bancária, mas uma educação que promove a própria construção do sujeito e que gera nesse sujeito a capacidade de realização e de produção, né? O que seria, finalizando também, com o Spinoza, né? Ou seja, se eu tenho a oportunidade de inovar e melhorar, que no fundo é isso que nós queremos, né, é porque ela está diretamente ligada à manifestação destes sistemas, do aquário, que é mais inteligente, que está mais descentralizado, que está mais produtivo, né, e aí que usa, ou que se agencia com um servidor, que agora está mais empoderado, e que agora consegue responder de maneira mais inovadora a todas as respostas e a todas as oportunidades que o Ricardo provavelmente já vislumbrou para a gente. Tá bom? Era isso, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Até mais. Eduardo, muito obrigado pela palestra. E eu queria, não seguindo o script aqui, falar 3 coisinhas. Primeira, o Eduardo falou para mim que é São Paulino, né? Mas ele falou muito de peixe aqui, então, em nome dos torcedores do Santos, eu agradeço a sua revelação. Tá? A segunda questão, você mencionou que, num certo momento da sua palestra, o meu chefe deveria estar aqui, né?
E o CRH está lançando agora, no fim do ano, um livro sobre gestão pública, é o segundo livro sobre gestão pública, e o Roberto e eu fomos convidados a escrever um artigo, e o nome do artigo é Meu Chefe é que deveria estar aqui. Então, muito obrigado por essa chance de a gente fazer essa divulgação antecipada aqui. E, por último, eu queria dizer a vocês que ambas as palestras estarão disponíveis no nosso site dentro de alguns dias, e quem puder assisti-la, quem não teve oportunidade de fazer agora, tem essa oportunidade de ampliar a base de conhecimento. Todas as palestras do Innova Day estão editadas e disponíveis no nosso site, e isso representa para nós uma oportunidade de treinamento permanente do servidor público, porque os temas que estão lá, muitos deles, seria difícil a gente ter consultores, palestrantes a todos os momentos disponíveis, com a qualidade de vocês, que nos atenderam aqui muito gentilmente, gratuitamente, quase com uma função social de trabalhar um pouco essa questão de melhoria do governo. Muito obrigado novamente a vocês.